Olá, turma! Então vamos fazer uma pequena revisão de um dos assuntos que nós iremos trabalhar agora nesse bimestre. Nós vamos falar sobre sistema digestório humano. Quando nós falamos em digestão, no sistema digestório, nós vamos estar falando da necessidade de energia para o nosso corpo. Essa necessidade de energia, ela tem que ser reposta constantemente. Você já parou para pensar de onde que vem essa energia? Exatamente, ela vem da nossa alimentação, dessa diversidade de alimento que nós temos e que nós devemos consumir, né? Principalmente os alimentos de origem natural. Agora, nós vamos observar o seguinte, que a digestão, ela envolve vários processos, onde nós vamos estar, hoje eu estou fazendo assim esse rápido apanhado do que vocês já estudaram em algumas séries aí, tá? Então, a digestão em si, ela começa na boca, num conjunto que é formado pelos dentes, pela língua e pela saliva. Tá? Então aí cada um desses órgãos eles vão executar uma função específica, como por exemplo a função dos dentes. Para que servem os dentes? Os dentes eles servem para triturar, para rasgar esse alimento. Só que entra o outro processo aí que é digamos assim, a ação das salivas, que é produzido pelas glândulas salivares. Essa saliva ela vai umedecer o alimento para poder ele ser empurrado ao longo do sistema, ou seja, ao longo do tubo digestório, tá? E onde que vai ficar esse alimento depois que ele vai sair da boca e vai ser empurrado ao longo do sistema digestório? Ele vai para o estômago, tá? E aí você me pergunta, qual é a função para que serve a língua nesse processo da digestão? A língua, exatamente, ela vai movimentar o alimento na boca. Então, quando você coloca, por exemplo, um pedaço de pão na boca, imediatamente vem aquela ação involuntária de você mastigar, tá? Então, quando você mastiga, esse pão vai ser umedecido e automaticamente ele vai ser empurrado para o estômago. Lá no estômago, veja bem que ele vai descer em forma de bolo alimentar. Lá no estômago, ele vai encontrar uma ação ácida, ou seja, uma substância ácida chamada de ácido clorídrico. Esse ácido clorídrico, ele é formado pelo próprio estômago, tá? Então, ele tem por função desmontar. Veja bem, aquele bolo, ele chegou lá no estômago, tá? Como se fosse um pequeno bolo, e o ácido clorídrico ele vai desmontar isso para retirar os nutrientes necessários. E aí, depois do estômago, para onde é que ele vai? Então, é todo um processo. Gente, hoje eu estou fazendo só a revisão do que vocês já estudaram antes. Nas nossas aulas posteriores, nós vamos ver a ação do fígado. Ou seja, quando eu falo assim que o sistema digestório ele é formado por um conjunto de órgãos, nós estamos falando de boca, de estômago, de intestino delgado, intestino grosso, de fígado, tá? E ânus. Então ele inicia na boca e termina no ânus. Então, para que isto aconteça, é todo um processo. Quando eu falar agora há pouco para vocês que existem dois processos principais na digestão, que é exatamente o processo químico e o processo físico. Como é que eu vou diferenciar um processo químico para o processo físico? O processo químico vai ocorrer a transformação desse alimento. A carne ela entrou na boca de uma forma, ela vai ser transformada ao longo do sistema digestório, nesse processo aí vai se transformando, tá? E o processo físico é aquele que não se transforma, tá? Ou seja, ele não deixa de ser o químico e sempre ele vai ser transformado. O físico ele não se transforma, ele continua sendo o que era. Só que aí, como eu acabei de colocar para vocês, vai passar por processos onde
vai acontecendo pequenas modificações e absorção no intestino delgado, no intestino grosso, tá? Então hoje é só para você ter essa noção básica daquilo que você já estudou em outras aulas. Nas nossas próximas aulas a gente vai continuar falando sobre o sistema digestório, porém nós vamos falar das funções desses órgãos, como por exemplo, eu vou falar da função do fígado, que ele produz uma substância, tá? Então é isso que a gente vai estar abordando nas nossas próximas aulas. Hoje segue uma pequena atividade para que vocês possam estar desenvolvendo, verificando o que eu consigo lembrar ainda das atividades ou do assunto que eu já estudei em outros anos. Eu consigo lembrar alguma coisa? Se eu sou um ser vivo, eu preciso me alimentar. Onde é que eu vou buscar esse alimento? Onde é que eu vou encontrar os nutrientes necessários para que eu possa produzir uma energia o qual meu organismo está precisando? Então é dentro desse item que é a nossa atividade de hoje, tá? Então, como eu já falei no outro vídeo para vocês, que vocês possam estar nos dando retorno. Esse retorno que eu estou colocando para vocês é vocês estarem enviando as atividades de vocês, para que a gente possa também estar acompanhando, vendo onde é a dificuldade de vocês, tá bom, gente? Então até a nossa próxima aula. Lembrando mais uma vez que a nossa próxima aula é somente na segunda-feira, então você tem tempo aí para você desenvolver a sua atividade de hoje, ok?